E a terceira razão pela qual o pecado entrou no mundo, essa você precisa se segurar na sua cadeira. A terceira razão é: o pecado entrou no mundo porque Deus permitiu. O pecado entrou no mundo porque Deus permitiu que ele entrasse no mundo. Deus não criou o pecado, mas Ele permitiu o surgimento do pecado e permitiu que o pecado entrasse no mundo. Negar que Deus permitiu o surgimento do pecado e a entrada do pecado no mundo é a mesma coisa que negar que Ele não é todo-poderoso. Se eu disser que Deus não permitiu que o pecado entrasse e mesmo assim o pecado entrou, eu estou dizendo que Ele não é todo-poderoso. Eu estou dizendo que a serpente, o diabo, é mais poderoso do que Ele. Isso não é verdade. Mas isso traz um enorme problema para nós que cremos em Deus. Como os comentários dos céticos que dizem: ou Deus não nos ama o suficiente e por isso Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo e nos afetasse, ou Ele nos ama, sim, mas não tem poder suficiente para deter o diabo e por isso o pecado entrou no mundo. Essas duas suposições estão equivocadas. A verdade, problemática, mas verdade, é que Deus é totalmente bom, que Deus nos ama de forma perfeita, e que Deus é todo poderoso, e que se o pecado entrou no mundo, foi porque que Ele permitiu que isso acontecesse. Agora desata esse nó. Entende porque é uma verdade problemática? Deus é bom, Deus é todo poderoso, Deus nos ama completamente e perfeitamente, mas apesar de tudo isso, Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo e nos atingisse. Então a pergunta que não quer calar é: se Deus é bom, se Ele é todo poderoso, se Ele nos ama, como é que Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo? Porque Ele não deteve a serpente. E aí a gente começa a brincar de ser Deus. Se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu teria outro jeito de resolver essa questão. Se eu fosse Deus, eu não teria colocado aquela árvore no jardim. Se eu fosse Deus, eu até teria colocado a árvore no jardim, mas eu tinha botado uma cerca elétrica ao redor dela. Eu queria ver o homem comer. Se eu fosse Deus e tivesse colocado a árvore no jardim, eu podia colocar um anjo lá com a espada protegendo a árvore para que ninguém chegasse perto. Ora, se eu fosse Deus, eu podia arrancar a cabeça daquela serpente safada. Note bem, é uma verdade problemática, é uma verdade difícil de engolir, mas é verdade. E a verdade é: Deus não fez o homem pecador, Ele fez o homem puro, limpo, perfeito. Porém, foi Deus quem decidiu que o pecado seria uma opção para o homem. Ainda está desconfortável, não está para a gente? Deus fez o homem bom, puro, mas foi Deus quem decidiu que o pecado seria uma opção para o homem.
Ora, foi Deus, o texto diz que Deus fez surgir toda espécie de árvore, e foi Deus quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Gênesis 2:9, só para você lembrar. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi Ele que fez. Foi Ele que botou a árvore lá. Foi Ele que decidiu que o pecado seria uma opção. Deus não tinha a intenção de fazer o homem pecar. Mas o pecado não é uma coisa que fugiu do controle de Deus. Entenda isso. A gente vai desatando o nó devagarzinho. Não vai embora ainda. Então entenda, Deus não tinha a intenção de fazer o homem pecar. A árvore não foi colocada lá para fazer o homem pecar, não. Mas entenda, o pecado não é uma coisa que fugiu do controle de Deus. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Deus não foi surpreendido pela escolha do homem. Entenda, Deus não é um cientista maluco que estava num laboratório e de repente isso deu uma explosão e surgiu um monstro, um Frankenstein. Não, ele não foi surpreendido pela escolha do homem. O pecado não é algo que fugiu do controle de Deus. Ele não criou o pecado, ele não decidiu que o homem deveria pecar, mas foi ele que decidiu que o pecado seria uma opção. Deus está no controle de tudo. O mundo não é um trem desgovernado. Mas então, se Ele está no controle de tudo, por que Deus colocou o pecado como opção? Eu já entendi, foi Ele que colocou, mas por que Ele colocou o pecado como opção? Por que Ele permitiu que o homem escolhesse pecar? Ele já sabia, ele não foi surpreendido. Ele sabia que o homem escolheria o pecado. Por que Ele permitiu? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o pecado não era necessário. Alguém pode dizer, não, mas era necessário que o homem pecasse. Mentira. O pecado não era necessário. Não. A queda do homem não era necessária. Não. A queda do homem não foi uma ordenação de Deus. Não. A queda do homem não é fruto de um decreto divino, como dizem algumas teologias por aí, que diz que Deus sabia que o homem ia pecar porque Deus havia determinado que o homem pecaria. Mentira, não é isso. Não era necessário que o homem pecasse. Não era necessário que o homem caísse. O pecado é resultado do mau uso que Adão e Eva fizeram da liberdade que Deus deu a eles. Como eu já falei, eles poderiam sem dificuldades terem dito não ao pecado. Deus os havia feito de uma forma que eles tinham capacidade de sem dificuldades dizer não ao diabo. Então, se o pecado não era necessário, por que Deus permitiu? Meu Deus, que tanto porquê, né? Eu estou tentando ir pela cabeça de vocês, né? Mas se o pecado não era necessário, se Deus não ordenou que eles pecassem, por que Deus não impediu? Por exemplo, por que Deus permitiu a presença da serpente no jardim, a sedutora? Por que Deus permitiu que o homem fosse provado no jardim? Agora nós chegamos no ponto X da questão. Agora nós chegamos no ponto X da questão. Quando eu fiz a pergunta, por que Deus permitiu que o homem fosse provado no jardim? Agora nós chegamos no ponto X da questão. O pecado não era necessário, a queda do homem não era necessária, mas a aprovação do homem, essa sim era necessária.
A provação do homem era necessária. Por quê? Não poderia existir obediência se não existisse a livre escolha de não obedecer. Mais ainda, mais importante ainda, não poderia existir amor da parte do homem para com Deus se não existisse a livre escolha de não amá-lo. Vou chegar lá. Nós sabemos que não há amor sem escolha, amor forçado, amor sem opção, não pode ser considerado amor verdadeiro. Agora atente para essa revelação. Aqui é a questão. Deus é amor. Isso está revelado sobre o caráter de Deus. Entre outras coisas, Deus é amor. E por isso, Ele não apenas nos ama, mas Deus deseja ser amado. Essa é a razão pela qual Deus nos criou, para amar e ser amado por nós. Amar com entendimento é um amor fruto de uma escolha. Amar com entendimento é um amor fruto de uma decisão, de uma opção, é fruto de algo voluntário. Eu decido amar a Deus, mesmo tendo a opção de não amá-lo. Como o amor forçado, fruto de uma falta de opção, poderia agradar um Deus que deseja ser amado assim? Você está começando a compreender? Se Deus não dá ao homem a opção de não amá-lo, se Deus não dá ao homem a opção de não obedecê-lo, se Deus não dá ao homem a opção de não andar com Ele, então esse amor que o homem iria dar para Ele não satisfaria Deus, porque seria um amor robótico, mecânico, sem escolha, sem entendimento. E Deus não se agrada desse tipo de amor. Deus não estava querendo criar um bocado de robozinho para dizer, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Não. Olha o que diz o profeta Oséias, Deus falando através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Eu quero que vocês me amem. Está claro isso aí? Olha o que Deus está dizendo. Eu quero, meu povo, é que vocês me amem. Olha o que Deus quer de nós, gente. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifício, não coisas mecânicas. Eu quero que vocês me amem. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me conheça. Entendimento. Deus não estava interessado num relacionamento com zumbis, com robôs de carne, pessoas que não tivessem outra opção a não ser obedecê-lo e amá-lo de forma mecânica. Olha como Deus despreza a devoção mecânica, o amor mecânico. Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha o que diz aqui. O povo estava se aproximando de Deus e fazendo seus rituais, seus cultos, seus sacrifícios. Olha o que Deus diz aqui. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eles estão agindo como robôs. Eles aprenderam a fazer esses rituais e tudo que eles têm para mim são esses rituais mecânicos. O coração deles está longe de mim, eles não me amam. Veja, Deus não tolera um amor sem entendimento. E Deus estava criando o homem para se relacionar com Ele, para ser amado por Ele, mas também para amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento.
Deus queria ter um relacionamento de amor com pessoas que escolhessem livremente amá-lo, obedecê-lo, fazer a sua vontade. Queridos, se Deus no jardim violasse a liberdade do homem, não dando a ele a opção de não amar, é claro que assim ele impediria o homem de pecar, mas também ele impediria o homem de amá-lo de verdade. Entenda, o homem precisava pecar? Não. Não era esse o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não precisava pecar, ele só precisava ser provado, ele só precisava ter a opção de escolher. Ele precisava ser provado. O amor do homem, a obediência do homem precisava ser provada. E a intenção de Deus, primeiro, é que ele fosse aprovado. O propósito de Deus não era reprová-lo, mas era aprová-lo. Mas o homem escolhe livremente. E Deus, na sua soberania, permite isso, mesmo sabendo que ia acontecer. Querido, a aprovação do nosso amor e da nossa obediência é algo tão primordial para Deus. Atente para isso, que Ele não poupou nem o seu Filho Jesus quando esteve em carne. Lembra? Jesus se fez carne, habitou entre nós. Depois do batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Enquanto Adão foi tentado no jardim, Jesus foi tentado no deserto. A serpente era a mesma. O cenário era muito pior, mas Jesus mostrou a Adão como é que se faz. O diabo usou a mesma estratégia com Cristo. Ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus sobre quem Deus era. Deus não é seu pai. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, se Deus havia dito no batismo, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, como é que o diabo agora vem duvidar disso? Olha o diabo querendo colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faz um milagre aí para provar. E ele disse, negativo. Ele não precisava fazer aquele milagre, transformar pedras em pães, sabe por quê? Porque Jesus não tinha dúvida sobre o que Deus tinha dito a respeito dele. Eu sou seu pai e você é meu filho. O diabo também tentou colocar Jesus a tomar o lugar de Deus. Eu vou colocar você sobre dono de tudo. Negativo. Jesus sabia quem ele era e quem Deus era. Jesus mostrou no deserto a Adão como se faz aquilo que no jardim ele não foi capaz de fazer. Ele não deixou se confundir com as mentiras do diabo, mas creu no que Deus havia falado a ele. Então, você pode pensar depois de tudo isso, eu já entendi qual era o plano de Deus. Ele queria que o homem escolhesse amá-lo, porque seria um amor verdadeiro, um amor fruto de entendimento, e não um amor robótico, forçado, programado. Mas o homem escolheu pecar. Então, quer dizer que o plano de Deus de se relacionar com o homem, semelhante a ele, puro, santo, e que voluntariamente escolhesse amá-lo, foi destruído pelo pecado de uma vez por todas? Deus nunca vai conseguir realizar esse plano? A resposta é não. Esse plano não foi destruído pelo pecado. O que o pecado fez foi levar o homem a escolher o caminho mais difícil e mais longo, como sempre. Eu lembro do povo no deserto. O povo saiu do Egito e pouco tempo depois teve a oportunidade, Deus mandou Moisés enviar os espias para a terra prometida. E Deus estava pronto para dar a terra prometida para eles, mas os espias voltaram tudo descrentes. Não, a gente não vai conseguir não, lá o povo é muito forte, lá tem gigante, lá a gente vai perder. E Deus disse, por causa da sua incredulidade, agora vocês vão para um caminho mais longe. E aí passaram 40 anos no deserto, aquela geração não chegou lá, a próxima geração foi que chegou na terra prometida.
O diabo colocou dúvida no coração daqueles homens sobre o que Deus tinha dito. Deus tinha dito: eu vou dar a terra para vocês. E aí, porque eles acreditaram na mentira do diabo e aceitaram a dúvida no coração, eles tiveram que andar no caminho mais longo. Mas Deus não desistiu da promessa e do plano de dar a terra prometida. A mesma coisa aqui. Quando Adão escolhe o pecado, o plano de Deus não foi acabado, mas o homem escolheu o caminho mais longo. O caminho mais longo. E mais difícil. Qual era o caminho mais curto e mais fácil? Era só, abençoado, era só você dizer não para a serpente. Era só você não ter emprestado os seus ouvidos à serpente, Adão. E se virar para o lado, e ali do lado estava a árvore da vida, e você ir lá e comer da árvore da vida e se tornar eterno. Eu entendo, você pode discordar de mim, eu entendo que assim como na hora que Adão come da árvore do bem e do mal, da árvore da morte, Deus automaticamente proibiu e o impediu de comer da árvore da vida, para que ele, sendo pecador, não tornasse eterno. Eu entendo que se igualmente ele diz não para a serpente, e ele come a árvore da vida, eu entendo que Deus iria tirar a possibilidade dele agora comer da árvore da morte, porque não poderia comer das duas, porque Deus não permitiu que o homem se tornasse eterno no estado de pecador, porque aí não teria como Deus consertar esse erro. O caminho mais fácil era esse, era dizer não para a serpente e comer da árvore da vida, escolher obedecer, escolher estar com Deus, escolher amar a Deus. Mas infelizmente não foi esse o caminho que Adão escolheu, e provavelmente, muito provavelmente, se eu estivesse lá eu tinha feito a mesma coisa que ele. Claro, você não, né? Mas eu sim. Queridos, mas como Deus já sabia a escolha que o homem ia fazer, entendo, Deus não foi surpreendido. Como Deus já sabia a escolha que o homem ia fazer, e que o homem escolheu o caminho mais difícil, atente para essa revelação. Deus já havia preparado um plano para resgatar o homem, trazê-lo de volta ao jardim da inocência, trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Esse plano tem nome. O nome desse plano é Jesus Cristo. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aqui está falando das coisas futuras, mas diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqui na grande tribulação, a igreja já não estará mais. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha o que ele revela sobre o Cordeiro aqui, é Jesus. Do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Você diz: agora eu não entendi nada. Jesus não foi morto há 2000 anos atrás? Como é que aqui em Apocalipse está dizendo que Jesus foi morto desde a criação do mundo? Em outras versões diz desde a fundação do mundo. Gente, o que está dizendo aqui, a revelação contida aqui, é que Deus já havia decidido, já havia planejado que daria o seu filho para morrer, para pagar pelo pecado dos homens, para trazê-los de volta à reconciliação com Ele, antes do homem ser criado. Entenda, Deus avaliou a situação. Deus, depois de avaliar a situação, o homem, ele sabia: eu só posso ter o ser humano me amando livremente, verdadeiramente, se eu der a ele a opção
E eu já sei que se eu der a ele a opção, ele vai escolher o errado. Mas como eu posso trazê-lo de volta para mim, de forma que ele aceite livremente isso? E aí ele avaliou tudo, e ele decidiu que valia a pena pagar um alto preço para ter pessoas livres que o amassem de verdade. E esse alto preço foi entregar o seu filho Jesus para morrer, levando sobre ele a punição do pecado do homem, para que o homem pudesse ser restaurado à comunhão com ele. Mas como isso é possível, como isso aconteceu e como isso está acontecendo, essas são as cenas dos próximos capítulos. Isso vai ficar para a próxima mensagem. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique em oração, querido. Querido, eu quero falar com você que ainda não é discípulo de Jesus. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Se você não recebeu Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, se você não abriu a tua vida para que Ele reine em você, você está vivendo em rebelião contra Deus. O teu pecado, a tua transgressão contra a lei de Deus, está fazendo separação entre você e Deus. E se você morrer nesse estado, você vai continuar separado de Deus, mas na eternidade, nós já vimos que na eternidade a separação de Deus é terrível. O que você precisa é que ainda em vida e o mais rápido possível, eu recomendo que hoje, você abra a sua vida, reconheça que está vivendo distante de Deus, receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como o Cordeiro que foi morto para pagar pelos teus pecados. Você seja lavado pelo sangue do Cordeiro, seja perdoado e reconciliado com Deus. Como diz João 1,12, aqueles que creram em Jesus e o receberam, ganham o direito de serem feitos filhos de Deus, trazidos de volta ao jardim. Então, se você está aqui, ou se você está aí assistindo, e você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, o recebeu como teu Senhor, você precisa fazer isso agora. Se você reconhece, se o Espírito Santo falou com você, se à medida que o Evangelho é pregado, o Espírito Santo abriu os teus olhos, e você conseguiu enxergar o seu estado espiritual de pecador, de separado de Deus, é porque o Espírito Santo está falando com você de verdade. E o que você precisa fazer é receber Jesus para tirar você dessa condição de perdido e colocar você na condição de achado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus diz: eis que estou diante da porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, se você ouviu a voz do Senhor nessa noite, se essa palavra ardeu no seu coração, se o Espírito Santo abriu os teus olhos espirituais de uma forma que você enxergasse o que você nunca enxergou, então só falta você agora abrir a porta para que Jesus entre. E como é que se abre essa porta? Através de uma oração simples, mas verdadeira, voluntária, de todo o coração, de toda a tua alma, sincera, em que você admite seus pecados, confessa seus pecados e abre a porta para Jesus entrar. Você não precisa nem convidá-lo, porque Ele está batendo a porta, você só precisa deixá-lo entrar. Mas eu não sei fazer essa oração, pastor. Não tem problema, eu estou aqui para ajudar você. Eu posso conduzir você nessa oração. Então, se você está aqui, ou se você está aí assistindo e você quer entregar a sua vida a Jesus agora e trilhar o caminho que Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele é o caminho de volta ao Pai. Quer trilhar esse caminho que é Jesus?
Então feche seus olhos onde você está e ore comigo. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo, Filho de Deus, reconciliado com o Pai. Feche seus olhos. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Então ore assim, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho que foi morto e ressuscitou. Eu reconheço o meu estado de separação com o Senhor. Eu reconheço que sou pecador, que tenho transgredido as tuas leis, tenho vivido por conta própria, fazendo e confiando nas minhas próprias avaliações, em vez de confiar na tua palavra. Eu reconheço que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão. Me perdoa, Deus, pelos meus pecados, e me purifica e me lava com o sangue do Cordeiro Jesus. Agora diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz hoje, os meus olhos se abriram e agora eu posso ver o estado em que eu estou. Eu senti o Senhor bater aqui na porta da minha vida, e eu escolho abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, faz morada em mim, reina em mim, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Me conduza de volta para o Pai. Deus, é em nome de Jesus, o teu Filho, o meu Salvador, que eu me apresento a ti, e é em nome dele e por causa do que ele fez por mim na cruz, que eu peço que me recebas como teu filho, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.